Roberto, bom dia. Muitíssimo obrigado pela presença. É uma honra receber você aqui conosco. Bom, vou pedir, por favor, para você se apresentar, mas já adiantando, Roberto é professor de MBA da FGV, uma das maiores instituições educacionais do país, quiçá da América Latina, né? Você pode falar melhor do que eu. Tem uma consultoria sobre estratégia de canais de vendas, enfim, vou pedir para você se apresentar um pouquinho. É realmente muito bacana ter você conosco. Vamos falar muito sobre esse tema hoje, sobre distribuição de canais de vendas, sobre escolha de canais de vendas, segmentação desses canais, pensando na ótica do pequeno e médio empreendedor, né? Como que o empreendedor age na hora dele estruturar a sua área de vendas e principalmente para que, num português bem claro, que ele não corra errado, né? Para que ele consiga atingir a persona dele da forma correta e através do canal correto. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Guilherme, prazer enorme estar com você. Agradeço o convite, estar no podcast da Royal Adventures. Para mim é uma honra. Tenho, né, com os seus sócios, né, uma relação de trabalho, de amizade já. Mesmo não bebendo cerveja, sempre fui um fã de Three Monkeys, entendeu? Mas então, é sempre muito bom a gente estar junto e trocando ideia, e a ideia hoje dos canais de vídeo, de áudio, né, maneiras pela qual a gente consegue transmitir um pouco da nossa expertise, da nossa experiência, é sempre interessante para as pessoas nos ouvirem, e o canal do podcast vem se constituindo hoje num canal muito importante, né, para as pessoas. Todo mundo em casa ou eventualmente protegido dirigindo, aproveita e vai ouvindo alguma coisa interessante, né? Sem dúvida. Então, vou falar muito rapidamente. O programa é de rádio, então ninguém vai me ver, mas eu sou careca, eu sou carioca e careca. Um dia, quando eu sair no vídeo do nosso programa, vocês vão conhecer ao vivo e a cores. Mas quando eu tinha cabelo, eu era para ser engenheiro, o mundo ganhou economista, e trabalhei durante muitos anos em mercado financeiro. Acabei saindo para ajudar meu pai, que tinha loja de varejo aqui no Rio de Janeiro. Acabei entrando para fazer a gestão das empresas familiares. Abri um monte de loja, fechei um monte de loja. Eu sou da geração da década perdida, né? Agora está infelizmente vivendo a segunda, né, a segunda onda da década perdida, mas eu sou da primeira década perdida, de 80 a 90. Uma boa parte dos nossos ouvintes não eram nem embriões, né? Muitos não eram nascidos, mas e aí eu fui ter a minha experiência de varejo. Ah, Foi muito interessante, aprendi muito, uma enorme experiência na área de presentes, que eu acabei depois transformando até em lojas de joias. Com o passar do tempo, fui fazer o MBA na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em marketing. E quando terminou o MBA, uma primeira dica que eu vou dar para todos os nossos ouvintes é uma frase que eu ouvi do meu único chefe que eu tive na vida, Guilherme, chamado Valdir Muniz. E o Valdir falou o seguinte: Robertinho, na vida você pede sempre, porque essa é a única certeza que você tem, é o não que você vai receber. E aí eu usei desse mantra, né, dessa dica, e fiz isso, né? Eu perguntei para o coordenador do MBA, o professor Luiz Saca, a quem eu devo muito, um grande amigo: Luiz, eu queria uma coisa, o que você quer, canta? Eu falei: quero dar aula. De quê? Finanças para marketing. Bom, dessa pergunta a resposta veio sim. E se eu não tivesse feito a pergunta, a minha vida teria sido literalmente. Eu não tenho a menor ideia, Guilherme. Com certeza não estaríamos aqui fazendo o podcast. Mas eu não tenho a menor ideia como teria sido a minha vida. Eu tenho a convicção que teria sido pior, né? Porque eu descobri na docência, descobri na consultoria, descobri na mentoria o meu prazer de vida, o meu grande tesão, né? O meu grande propósito, né? Que todo mundo fala, né? Das empresas com propósito. O meu propósito é fazer o que a gente está fazendo. Okay? Contribuir com o ecossistema de negócios brasileiros, ajudar o pequeno, médio empreendedor, que é um ser absolutamente solitário na sua tarefa, né, diária de matar um leão por dia. E se a gente puder trocar com ele alguma ideia, eu sempre digo sobre, às vezes já me contrataram como consultor, muitas vezes o cliente contrata a consultoria achando que eu vou ter uma ideia brilhante. Eu falo: olha, esquece isso. Não é isso que eu entrego. Eu não te entrego nenhuma ideia brilhante. Se acontecer um acaso do universo, o que eu te entrego é uma minimização do seu risco. Eu te entrego, através da minha experiência, o seguinte: olha, esse caminho que você está falando, eu já fiz várias vezes e deu tudo errado. Então, não vá por lá.
Tem esse aqui que eu acho que já fiz algumas vezes, que funcionou. E esses dois aqui que você está propondo, que a gente está vendo, eu não tenho uma grande expertise, mas eu acho que pode funcionar. Mas aquele, esquece, porque não vai dar certo. Eu acho que esse é o grande questão, né? Nós vivemos um mundo de uma absoluta escassez de recursos. Não, nem sempre recurso financeiro. Eu ousaria dizer que o recurso financeiro talvez seja o mais abrangente dos recursos que a gente tem hoje, né? Obviamente você não vai ficar no meio da rua pedindo dinheiro que vai cair nos céus, mas um bom projeto, uma boa ideia, uma boa concepção, uma boa equipe faz com que você, né, e vocês, né, na Real Venture, vocês têm exatamente um dos seus DNAs é poder ajudar novos negócios, né? E obviamente servir de parâmetro, de base para isso. Mas eu diria que são outros recursos, o recurso de gente, né? Hoje tem uma enorme dificuldade de conseguir pessoas capacitadas, o recurso do tempo, que talvez seja o recurso mais carente de todos, o requinte e o recurso ausente, né, das estruturas que muitas vezes a gente tem. Então, e nessa história, quando eu comecei a dar aula, muito rapidamente um amigo meu, podia ter dito esse negócio, esse trem, que se a conversa ficar muito comprida, mas um dia um amigo meu, que é professor Roberto Assef, um cara que vale a pena um dia você entrevistar, ele é uma sumidade na área de precificação de empresas, ele é o CEO da Preço Certo, que é uma startup super interessante na área de precificação dinâmica. E o Roberto falou, Canter, olha, eu já falei sim. Falei, que beleza. Bom, para encurtar a história, ele me convidou, ele me intermediou para eu passar a trabalhar para a Endeavor, né, ser mentor Endeavor, que eu não conhecia. Eu me encantei, me apaixonei pela Endeavor. Durante muitos anos eu fiz vários projetos que hoje a Endeavor tem já desenvolvido o processo. A minha mão estava lá desenvolvendo, era muito meio solto, participei de vários projetos para colocar a Endeavor em ambientes de processo, o Scale Up, todos os projetos que hoje a Endeavor tem. E lá eu tenho aula, tenho plataforma, escrevo, sou um mentor super ativo no ecossistema da Endeavor. Isso, obviamente, me facilitou, né, me deu algumas aberturas, né? Eu não sou, vocês não estão me enxergando também, mas eu não sou um nativo digital, pelo contrário, né? Eu sou um imigrante digital que tem que remar muito forte para estar nesse mundo digital. Mas acabou que nessa história entre Endeavor, através da Endeavor eu conheci o mundo digital, eu conheci a 21212, que foi uma das grandes, a primeira grande aceleradora, quando ninguém falava startup, Marcelo, Fred, Benjamin e Rafa criaram esse conceito, eu ajudei em alguns projetos com eles, tive acesso ao Osterwalder e a gente fez, né, aprendi business model, Canvas, né, ajudei a 3M a ganhar muito dinheiro vendendo post-it, e isso tem quase 10 anos, né, quando a segunda bolha da internet realmente começou e esse mundo do ambiente empreendedor, do novo negócio, e eu atuo muito, e é engraçado, né, em novas modelagens de negócio. Eu atuo muito na fase de ideação e germinação, é meu forte. O meu forte não é a parte de pré-aceleração e aceleração, mas em compensação, para negócio já existente, eu uma vez dando aula em Londrina, um aluno meu, Plácido, amigo até hoje, tinha uma indústria indústria eletrônica, e ele me convidou, Roberto, poxa, eu tenho aqui queria montar uma pequena lojinha de fábrica para vender computador, notebook. A gente montou, deu certo, falou, Roberto, vamos montar uma loja do shopping. Idealizei uma loja do shopping, montamos uma loja do shopping, montamos várias lojas. E desse projeto surgiram outros projetos, eu acabei me especializando em levar indústrias para vender diretamente para o consumidor final. E aí também calhou de ter 2 projetos de empresas internacionais que queriam vir para o Brasil, de trazer, né, um go-to-market do Brasil, que acabou não dando certo, porque o ambiente de 2015, 2016, o Brasil meio que já começou a andar muito de lado, e aí eu mesmo fui aquele que falei para as empresas, fiquem aí, não venham para cá. E acabou que então eu comecei a desenvolver estratégias de branding, né, de
criação de marca própria e principalmente ajudar indústrias a ir para o seu mercado consumidor, a se conectar ao seu mercado. Os modelos que Apple, Samsung, hoje você tem Swift de carne, Samsonite de mala e obviamente Havaianas, que é um belíssimo caso, né? Tem. E o nome disso é verticalização. E dali surgiu a Canal Vertical, né? A Canal Vertical, ela é uma consultoria especializada em ir para trás e para frente, né? E basicamente o que a gente faz é desenvolver, ajudar indústrias a conectar-se com o seu mercado-alvo. O que começou, né, como um projeto muito mais de consultoria, acabou que começaram a entrar projetos de indústrias precisando de ajuda também na área de força de venda, no modelo B2B. Eu comecei a ampliar, então hoje eu desenvolvo modelos de ajudar forças de venda a transformar digitalmente e se conectar com os seus mercados na venda, chamado sell-in, né? Aí eu ajudo no sell-in, que é a indústria vendendo para os seus redes distribuidores e revendedores. Eu também ajudo muito pela minha experiência de varejo, o que chamamos de sell-out, né? O que acontece no ponto de venda e como que eu consigo ajudar o meu consumidor a comprar mais meu produto no ponto de venda. E só para terminar essa rápida introdução, e aí obviamente com o digital, houve um boom, né, da ideia do e-commerce. Eu comecei a trabalhar com o conceito do phygital, né, do mundo físico e do mundo digital integrado, e com isso que hoje eu faço é implementar diversos programas e projetos que envolvem o mundo físico e o mundo digital integrado. Obviamente, desde 2020, os projetos físicos foram parados, né? Hoje são raríssimas as indústrias que dizem, não, vamos abrir um monte de quiosque, um monte de loja. Vai falar, Roberto, as pessoas não estão saindo de casa, né? Mas, por outro lado, houve uma aceleração muito grande dos projetos de digital, de digitalização, de transformação digital. E aí o meu trabalho envolve isso, né? Envolve ajudar empresas a pensar como que elas podem se conectar melhor com o seu mercado, como que elas se conectam melhor com o seu consumidor, seja o cliente novo, seja o cliente da carteira. Perfeito. Falei pra caramba, né? Depois a gente edita essa coisa. Não, é sensacional. Quando a gente tem um convidado que fala bem dessa forma, com essa eloquência, a gente, a gente prefere que fale mesmo. Excelente, Roberto, muito, muito bacana. Parabéns por toda essa história, por tudo isso que você vem construindo, construiu e vem construindo. E mais uma vez é uma grande honra ter você conosco aqui. Eu vou começar pegando um gancho até no ponto que você estava falando agora no final, que me chamou muito a atenção, que é o lance do digital, né? Do digital, a mistura do físico com o digital. Eu tenho uma crença muito forte de que esse é o caminho inevitável para quase que qualquer negócio. Vamos excluir aí a pandemia, né? Vamos fingir que esse é um momento que vai acabar, vamos fingir não, vamos torcer, né? É um momento que vai acabar e a gente vai voltar aí para o nosso mundo normal, óbvio, com muitas coisas diferentes, com muitos hábitos de consumo diferentes, com o digital infinitamente mais bem desenvolvido, né? Eu acredito muito que o ser humano, e o brasileiro mais ainda, ele precisa de crise para desenvolver algumas coisas. Então tem muita gente que estava muito atrasada no digital e que foi obrigado a se revolucionar dessa forma. Então, enfim, dos males o menor, vamos dizer desse jeito, que a gente consiga extrair aí algum tipo de ponto positivo nessa pós-pandemia que, se Deus quiser, vai acabar. Bom, então, excluindo esse mundo pandemia, pensando num cenário mais comum, eu vejo o digital muito presente. E aí eu queria falar com você de multicanalidade, né? De omnichannel. Fala-se muito sobre isso. A gente tem alguns cases no mercado, no varejo, etc., que chancelam, que sustentam isso. O Magazine Luiza é um exemplo muito claro disso, que quando rumou para uma estratégia forte de omnichannel e começou no digital muito, muito forte também, conseguiu um turnaround muito grande, conseguiu crescer muito forte como empresa. Enfim, a gente tem alguns exemplos de estratégias bem-sucedidas de multicanalidade. Eu queria entender com você o seguinte, pensando como um pequeno empreendedor, como um médio empreendedor que tem pouco investimento, que tem pouca grana, como que você consegue estar em mais de um canal? E se você precisa estar em mais de um canal num momento como esse? Assim, pensando num pequeno e médio empreendedor, é óbvio que isso varia de negócio para negócio, de segmento para segmento, mas, assim, pensando em estratégia onde a gente consiga estar em mais lugares com menos investimento,
que você diria para esse Ah, empreendedor? a sua indagação ela leva a várias reflexões, né? E ela não Perfeito. serve para uma resposta única, né? Vou tentar responder ela em parte. O processo de você trabalhar múltiplos canais, durante uma época, quando eu comecei a estudar canal, o pronome que definia estratégia de canais era ou você vendia por um jeito ou você vendia pelo outro. Então, ou você vendia por lojas próprias ou você tinha uma distribuição e vendia por canal indireto. Esse pronome foi embora, foi implodido e surgiu um novo pronome no lugar chamado E. Então você vende por esse canal e aquele canal e aquele canal. No mundo idealizado, quanto mais canais você tiver para oferecer para o seu consumidor, mais prático vai ser a vida do seu consumidor. No mundo real, cada vez que você desenvolve um canal novo, isso implica numa mudança do negócio, né? O negócio tem que se adaptar, né? E tem duas coisas muito importantes que eu acho que vale a pena para a gente começar agora a nossa conversa, quando eu falar eventualmente em estratégias, né? Um é o termo cultura. Eu acho que tem uma frase maravilhosa, em inglês, vou fazer a tradução imediata na tecla SAP, mas culture it's planning Uhum. for breakfast, né? Quer dizer, cultura come o planejamento pelo café da manhã. Então, se por um lado você tem que ser planejado, você tem que ter planejamento, né? Tem uma a McKinsey fez, que é uma consultoria, fez há pouco tempo, em 2020, fez uma pesquisa muito interessante, que falou que o executivo brasileiro tem duas características, uma excelente e outra muito ruim. A excelente é que nós somos ótimos de execução. A muito ruim é que nós somos os executivos que mais refaz jobs. Por que a gente refaz? Talvez porque como a gente executa muito rápido, a gente faz tudo muito rápido e não planeja, não tem a paciência para o diagnóstico. E a gente vai meio que orientado a preço. Então a gente vai fazendo rápido, querendo pagar pouco, só que não dá certo, vai fazendo de novo, quando você vai ver. O projeto levou muito mais tempo do que deveria levar e acabou custando muito mais do que deveria custar. E isso eu acho que é um ótimo começo de conversa para o pequeno e médio empreendedor, que muitas vezes, apertado pela grana, porque ele não tem um orçamento, porque ele confunde ainda bolso esquerdo com bolso direito, porque ele tem uma dificuldade, ele tem uma iminência, uma urgência, ele resolve tomar uma decisão, então ele fica durante meses, anos adiante, e de repente ele dorme sexta-feira e fala, segunda-feira eu vou começar tudo. E Isso é aí bem ele comum. vai lá, segunda-feira contrata, terça, só que aí ele recebe 5 propostas, uma de 10, uma de 8, uma de 15, uma de 40, e ele ou pega de 8, de 10 e chora para fazer por 7, por 6, mas ele não teve o tempo de parar para ler a de 15, eu não vou nem falar de 40, ok, o de Uhum. 40 fugiu, mas ele não leu a de 15 ou a de 18, ele não leu quem são as empresas, ele não viu quais são as entregas que essas empresas fazem, ele não leu o que a empresa está propondo. Porque normalmente quando você vai pagar 15, 18, você tem um cara por trás que vai planejar, que vai falar, calma, vamos modelar o seu negócio, vamos entender onde você está, vamos fazer uma construção melhor do seu público-alvo. E eu diria que o brasileiro deveria tentar pegar essa sua parte maravilhosa, que é esse nosso poder de execução, e conciliar ele com planejamento, com um pouco mais de tempo para fazer um diagnóstico. Então, no momento que a gente tem um pouco mais de tempo para pensar e a gente entende que existe uma questão cultural, que ela tem que existir de cima para baixo, que é uma outra questão. Então a gente está falando sobre empresas familiares, né? Sobre mães e filhos que trabalham, pais e filhos que trabalham, e que muitas vezes os filhos vêm com novas ideias e os pais travam. E os pais hoje, né, travam, né, porque o mundo era físico e o mundo hoje é intangível, né? O mundo era concreto e hoje o mundo é abstrato, né? Você pegava dinheiro no banco, o banco pedia uma garantia real de um imóvel, né? Hoje você fala, mas hoje eu não tenho imóvel, tudo meu está na nuvem, mas o que eu tenho é uma marca. Sim, mas o que eu faço? Você pagar um empréstimo, como é que eu pego a sua marca e faço o que com ela?
Eu não sei, meu irmão, o que você faz com ela. Eu só sei que eu preciso de dinheiro, entendeu? E eu não tenho imóvel para te dar. O que eu tenho é um site, um negócio, não sei quantas visualizações, não sei quantas pessoas entrando. Então, esse mundo, que já é um mundo difícil para o financeiro tradicional usar, imagina quando você vai falar com pais, avós, tios, sócios. Então, eu acho que a primeira grande questão do canal é que, muito mais do que a estratégia do canal em si, o primeiro ponto é o quanto que eu tenho que adaptar a minha cultura, o quanto que eu tenho que internalizar entre os sócios a necessidade de uma decisão físico e digital, muito antes da solução. Porque eu usaria dizer, Guilherme, que hoje o preço de todos os serviços são infinitamente mais baratos do que eram antes. Né? Durante muito tempo, então, assim, meus pais tinham uma marca, né, mais de 50 anos, né, assim, e eu tenho vários amigos meus de varejo, de moda, com marcas de muitos e muitos anos, e durante muito tempo eu participei do processo sofrido de você rejuvenescer uma marca. E hoje eu falo, esquece isso, bicho. Porra, deleta a marca velha e lança a marca nova. Ah, porque eu falei, bicho, quem compra de você vai continuar comprando. Uhum. Mas o cliente novo não vai. O custo de você. Então, hoje o custo de você fazer uma marca nova é muito mais barato do que era antes. O custo de você implementar um CRM é muito mais barato do que era antes. O custo de você ter um site, um e-commerce, é muito mais barato Sem do dúvida. que era antes. Então, eu diria para você que o primeiro ponto é o quanto que eu culturalmente estou pronto, internamente, entre os sócios e colaboradores, para ir para esse passo da multicanalidade. Eu diria que é. Ela é irreversível? É. Só que não adianta eu impor a ela se eu não tenho uma visão cultural, né? Tem um segundo livro, Guilherme, muito interessante. Você não era nascido nessa época, quando esse livro foi escrito, mas é um livro muito atual chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, e que fala exatamente sobre o desafio da mudança, né? Que todo mundo é a favor da mudança enquanto é na sala do vizinho, até alguém mexer no seu queijo. É, verdade. Perfeito. Mas é muito necessária, né? Apesar dela ser difícil, sem dúvida nenhuma, ela é muito necessária e acho que a gente está caminhando aí cada vez mais, na verdade, há um tempo, para mudanças muito rápidas, né? Assim, Roberto, a gente todo ano a gente tem muitas inovações, a tecnologia ela traz uma velocidade de mudança muito rápida e eu vejo muito claramente como as empresas que não estão adaptáveis ou não estão abertas à mudança estão muitas muito fadadas a acabar. Verdade. Agora, Muito você sabe claramente. que a gente tem hoje ainda uma armadilha do Omnichannel, né? Só para os nossos ouvintes Uhum. entenderem, né? Omni vem de integrado, né? Omni em latim é a mesma coisa que holos, holístico em grego, né? Uhum. Momento, né? É, rádio. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, assim, fala sobre você trabalhar múltiplos canais de venda diferentes, como, por exemplo, um e-commerce, uma loja física, a sua rede de franquias, é, dentro de um ambiente, um quiosque, lojas dentro de lojas, dentro de uma estratégia única de exposição de produto, de precificação e de marketing, né? Então, é uma venda única, é uma comunicação única. É, Isso traz várias facilidades, né? Então, existe hoje algumas funcionalidades que fazem parte das vantagens do Omnichannel. Do ponto de vista do cliente, ele tem a vantagem de comprar em casa e pegar na loja, por exemplo, sem pagar frete, ou pegar na loja de maneira mais rápida, né? Não esperar, né, a logística chegar. Então, o nome disso é BOPS, Buy Online Pick in Store. Você tem uma outra funcionalidade muito interessante para o consumidor, que é ele poder estar numa loja física e comprar produtos que não estejam no estoque da loja física, chamado prateleira infinita, né, Uhum. ou cauda longa, tanto faz o nome que você dê. É,
existe, e essas são duas grandes vantagens, né, que o Omnichannel oferece. Existe também o Omnichannel da comunicação, né, que é quando você, através de plataformas de comunicação integradas, você manda um WhatsApp para um saque e depois alguém te liga, você recebe um e-mail e faz um post no Instagram e todo mundo tem acesso ao seu projeto na mesma hora, ao seu processo na mesma hora. Então, essa omnicanalidade fala sobre uma integração entre o consumidor e o cliente e a empresa. Para o lado do gestor, né, para o lado de quem tem lojas, por exemplo, a omnicanalidade ela oferece vantagens interessantes, como, por exemplo, você trabalhar melhor o estoque. Né? O grande custo para o varejista não é o ponto, o grande custo para o varejista é carregar estoque, né? O custo de você ter estoque. E quando você trabalha, por exemplo, com moda, principalmente com moda, você tem ainda um agravante maior que é a grade, né? Que é a grade de tamanho, grade de cores, né? Então é muito comum que você acabe produto, né? Então você vai numa loja, sei lá, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Você vai numa loja em Copacabana e você quer um sapato de determinado tamanho, você quer 36, não tem na loja, mas tem na Tijuca, né? E aí é aquela coisa, né? Ou pelo menos o sistema diz que tem na Tijuca, aí você fica parado, a vendedora pega o telefone, liga, vai, aí 10 minutos, e você nunca. E é muito complicado, né? Então, num sistema omnichannel, você tem tudo online, o vendedor fica seguro em fazer a venda, a transferência entre lojas se torna automática, e uma das grandes vantagens do omnichannel é a transformação nas lojas físicas em lojas de e-commerce, que é o fato de você aproveitar. Então, você não mais tem um centro de distribuição único, você não transforma seu CD num grande estoque, pelo contrário, você usa as lojas. E quando você tem uma rede de lojas, por exemplo, falando, por exemplo, do grupo Soma, né, que é o grupo que tem Animale, Farm, etc., isso então aí que é a grande vantagem. Você tem franquias, você tem lojistas, então você pode ter uma loja da Farm, sei lá, em São Luís, no Maranhão, e você faz uma venda, sei lá, em Santarém, no Pará, e em vez de mandar o produto aqui do Rio de São Cristóvão, você manda o produto, sei lá, da loja de bem ou da loja de São Luís, o custo do frete é muito mais barato, o cliente recebe com muito mais rapidez, a experiência do consumidor se torna muito mais interessante. Então, o Omnichannel não é só, muita gente acha, que ele é só uma solução para quem consome. Ele é uma solução muito interessante para toda a cadeia de valor. Tem um problema só, né? Que ainda são poucas as empresas que entregam soluções Omni para pequenos e médios negócios. Né? Então, assim, hoje a principal plataforma que você faz para entregar é a Vetex, ok? Que é um e-commerce brasileiro super conhecido não só no Brasil como no mundo. Só que você implementar um programa de e-commerce Vetex exige que você tenha um e-commerce que venda pelo menos 150, 200 pratas por mês, exige que você invista numa solução de design de 50 pratas pelo menos, vai te dar um custo fixo de 2, 3 pratas por mês. Então, assim, talvez funcione para o médio, mas com certeza não funciona para o pequeno. Né? Você tem outras alternativas, uma alternativa que eu gosto muito de uma empresa que eu participo do conselho, chama-se Neomode. A Neomode, ela entrega um app, né? E esse app ele já tem todas as funcionalidades da multicanalidade. É uma solução muito interessante. Só que às vezes o pequeno, né? O pequeno também se vê frente a, mas eu vou ter um app, como é que eu faço para divulgar, como é que eu faço a gestão? Às vezes o pequeno não tem, ele pode até ter um dinheiro para contratar o app, mas não tem dinheiro para fazer o app girar, para fazer o negócio acontecer, já que, como diz um grande amigo meu, você ter um e-commerce é como você dirigir um balão. Se você para de botar fogo no balão, o balão cai. Então, você tem que estar o tempo todo remando, o tempo todo colocando oxigênio no seu e-commerce.
Então, eu diria hoje, Guilherme, que ao mesmo tempo que a solução de comércio unificado, hoje eu nem falo mais de omnichannel, eu falo Aham. hoje em Unified Commerce, comércio unificado, é imperiosa, né? Eu diria que a, a, ainda temos algumas limitações. As plataformas de entrada no e-commerce brasileiro, loja integrada, Shopify, Tray, uh, elas não, Jet é um pouco intermediária, Uhum. elas não entregam, né? Elas não entregam as soluções omnichannel. Tem algumas empresas que eu conheço que estão tentando fazer essas entregas, mas não, eu, pelo menos, Roberta, não entrego. Agora, tem um ponto que eu acho que é muito legal, que é... Ok, Roberto, mas eu sou um pequeno e média empresa, é, o e-commerce é uma coisa importante, a omnicanalidade é uma funcionalidade relevante, mas dentro dessa ideia, Guilherme, que a gente tem recursos escassos, eu vou ousar dizer que eu ter uma boa presença digital com um bom e-commerce, mesmo que eu não consiga entregar e integrar o meu e-commerce com lojas físicas, etc. Mas eu hoje priorizo no meu canal de relacionamento. Acho que as empresas que em 2020 fizeram essa transformação digital, não obrigatoriamente integrada, mas fizeram esse movimento cultural e prático da transformação e já tinham uma tendência à CRM, à gestão de relacionamento, são as empresas que estão melhor. Legal. É. E acho que isso é um gancho muito legal para a gente poder continuar a conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente falou um pouco disso, sobre a necessidade dessa transformação. E quando a gente fala de relacionamento com o cliente, né, eu acho que hoje a gente, assim, cada vez mais tem opções de bons produtos, de bons serviços nos mais diversos segmentos. E a diferenciação ela passa muito por experiência de consumidor, né? Acho que as empresas estão entendendo isso. Então, esse relacionamento com o cliente, transformar na melhor experiência possível, é bem bacana. Tem um exemplo bem bacana, enfim, da história da reserva, do case do Rony, que eu particularmente gosto muito da história, que foi quando ele decidiu por revolucionar, dentro do segmento de moda masculina, a forma de atendimento dos a, a, vendedores, né? E é engraçado como eu, quando li o livro dele, assim, e entendi mais, escutei mais sobre essa história, conheço muitas pessoas próximas a mim que não gostam muito, que acham um pouco invasivo, que acham um pouco até, vamos dizer assim, inconveniente. Mas é engraçado que Aham. todas as pessoas que falam isso para mim consomem reserva, Continuam comprando reserva. continuam comprando reserva. Então, assim, eu particularmente gosto muito, eu prefiro esse atendimento um pouco mais informal, mais personalizado, enfim, eu gosto. Mas isso me deixou muito curioso, porque ele despertou ali uma mudança na forma de atender, na forma de vender roupa, que incomodou algumas pessoas, teoricamente, mas que fez ele crescer venda. Ou seja, por mais que as pessoas não gostem ou digam que não gostam daquele tipo de atendimento, a experiência de consumo é sim melhor. É sim melhorada e isso faz com que ele venda mais, né? Eu vou dizer, Guilherme, que tem um ponto muito legal nesse. Eu tenho algumas crenças, né? Então, eu digo que a decisão de compra nunca é mono, né? Ela é sempre um conjunto de razões, um conjunto de fatores que leva você a decidir. E, Uhum. obviamente, no caso de roupa, no caso de moda, você tem várias, né? Você vai da marca, do status, né? Do conforto, da conveniência, né? Do estilo e assim por diante. É, Mas eu olhando sobre o lado psicológico, né? Sobre o lado do comportamento, né? Entrando até um pouquinho em neurociência, como é que o ser humano se conecta junto ao meio, nós somos... Tem uma teoria que diz que, e não é freudiana, mas ela vai pelo lado psicanalítico, Uhum. dizendo que o ser humano, quando ele sai do outro, ele é o primeiro grande momento de luz e, ao mesmo tempo, o primeiro momento onde ele se sente frágil e ele se sente carente.
Então existe a carência, né, o vazio, ele é inato ao ser humano. Ok? Uhum. É, então, o atendimento, o bom atendimento, a empatia, o cuidado, né? É, eu te ver, não simplesmente olhar, eu te escutar, não Claro. simplesmente te ouvir, isso faz muito a diferença. Então, e agora, por exemplo, agora a gente quis abstrair pandemia, né? Mas voltando um pouquinho à pandemia, as marcas que vêm tentando construir relacionamentos verdadeiros, reais com seus clientes, né? Que não ficam só fazendo ofertas de produto, mas que de vez em quando você recebe no WhatsApp, ou no Instagram, ou um e-mail, ou uma ligação dizendo: Oi Guilherme, como é que você está? Oi? Como é que você está? Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Então, É, isso simplesmente faz muita diferença. isso começa a fazer diferença, né? Então, eu diria que a reserva, eu acho que aí voltamos um pouco à questão da cultura, a cultura do Rony, dos sócios, né? Ajuda a esse cuidar, né? Para uns pode parecer invasivo, para outros, e que eu diria que talvez seja a maioria, é um sinal de ser cuidado, é um sinal de alguém estar lá, né, tratando você de uma maneira diferente. E eu acho que isso é muito importante. E isso, de uma certa forma, tem tudo a ver com a nossa conversa de canais. Né? Porque canais de distribuição nada mais é do que formas diferentes de eu me conectar com o meu cliente, de eu conectar com o meu mercado. Seja o meu cliente uma outra empresa de indústria, seja o meu cliente um consumidor final, seja eu um prestador de serviço ou um vendedor de produtos. Então, a gente precisa encontrar formas diferentes. Então, então não adianta eu criar formas. A, a ferramenta de nada vale se eu não tiver mãos habilidosas para fazer ela acontecer. Então tem que existir, eu diria, um espírito relacional muito forte. Se o seu negócio ele é essencialmente transacional, o multicanal vai facilitar as vendas eventuais. Mas você vai ter que ficar o tempo todo correndo atrás em adquisição de novos clientes. Por quê? Porque você não dá atenção ao cliente da sua carteira. E o custo para você adquirir clientes é muito grande. Se você não tiver, né, o famoso CAC, né? Se você não tiver um cuidado enorme em manter esse cliente para que você aumente o segundo indicador muito importante, que é o tempo de vida do seu cliente na carteira, o custo para você adquirir é muito ruim. Uma das estratégias que hoje todo mundo usa, marketplaces, né, para aquisição de clientes, o marketplace. Roberto, você gosta de marketplace? Adoro. Para quê? Para adquirir clientes. O marketplace não me compensa. Nenhum cliente meu ganha dinheiro vendendo pelo marketplace. Uhum. Mas eu viro para falar assim, olha, você quer vender no marketplace da Americanas, da Magalu, da B2W, da Amazon, do Mercado Livre? Porra, ótimo. A gente vai estar fazendo uma disponibilidade, né? A gente consegue botar 10 mil pessoas por mês no nosso site, o cara bota 1 milhão de pessoas por dia. Porra, maravilha. Só tem um detalhe. Cada cliente que entrar na sua carteira, você tem que mandar um e-mail para ele da nossa base, do nosso e-commerce, do nossa central de relações, dizendo: Oi, Guilherme, que legal que você passou a ser meu cliente. E Perfeito. eu tenho que conversar com você. Eu não posso depender do marketplace para continuar o relacionamento comigo. Até porque, né, pelo marketplace, ele vai querer que eu compre de diversos outros fornecedores. Ele Uhum. não quer comprar. Então tem toda uma estratégia mais ampla, né, Guilherme? Né, pessoal que está nos ouvindo, sobre o que é a construção de canais. Ela passa primeiro por uma questão de cultura, ela passa pela necessidade de você ter objetivos claros, Claro. objetivos sem jamais esquecer numérico temporais. Ele passa por você ter um orçamento, isso é uma outra coisa fundamental. Né? Então você tem que ter um orçamento. Mas, Roberto, eu nunca fiz, então vamos fazer. Antes de tomar decisão alguma, isso envolve obrigatoriamente um mínimo de planejamento. Então você tem que ter um mínimo de um diagnóstico de mercado e um planejamento
para entender, né, quem é o seu cliente, o que você tem de diferente. E quando você tem essas respostas todas, você está pronto para tomar decisões de canais. Quando você atropela essas etapas, invariavelmente Murphy aparece e diz que tinha tudo para dar certo, mas deu alguma coisa errada, entendeu? Então, Claro, claro. esses são cuidados que eu diria que o pequeno e médio empreendedor sempre tem que ter quando ele pensa em canais. Jamais pensar em canais sem um programa de relacionamento junto. Então, Perfeito. você desenvolver canais novos e não ter um CRM de pós-venda, tá? CRM, para quem não sabe, é o acrônimo de Customer Relationship Management, Uhum. né? Gestão de relacionamento com o cliente. Muita gente hoje entra na internet, normalmente fica ouvindo sites de CRM para o funil, para pré-venda. Isso não é esse CRM que eu estou falando, não é gestão do pré-venda do lead, não é isso. Pós-venda, né? É um assunto para a gente poder, num outro podcast, falar se quiser. É o pós-venda, né? Claro. Como que eu cuido, como que eu me relaciono, né? Fantástico. E para a gente poder concluir esse pequeno bloco, e uma das cadeiras que eu ministro na FGV é métricas de marketing e vendas, né? E existem 3 métricas fundamentais que todo empreendedor precisa ter, né? Então, e se ele tomar conta, Guilherme, dessas 3 métricas, cara, ele resolve uma boa parte dos seus desafios comerciais. Então, a primeira métrica chama-se frequência, que é aumentar o número de vezes com que o seu cliente frequenta você, seja frequentar a sua loja, frequentar o seu site. Obviamente, quanto mais vezes você frequenta e mais atributos você entrega, mais, vamos dizer, mais possibilidades de motivação para ele converter, mais importante vai ser o seu negócio. Então não adianta você aumentar o número de vezes que se você te visita, se você não aumenta a sua conversão. A gente vai assumir que quando você aumenta a frequência de visitas, o número de conversão, que é o número de din-din que entra, maior. Junto com frequência e conversão, você tem 2 métricas que são essenciais. A primeira é chamada de ticket médio, que é você fazer um cálculo dentro de um determinado período de tempo do valor que você vendeu dividido pelo número de vendas que você fez. E que quando você estimula o seu ticket médio, você tem uma estratégia que em inglês chama-se upsell, vender para cima, né? Que é quando você eventualmente vende mais volume do que... Então, você vai numa loja onde você compra, sei lá, uma cueca e o vendedor te convence a comprar 3 cuecas. Upsell, aumentou o ticket médio. Mas também vale para você, por exemplo, comprar produtos de categorias idênticas e pagar um preço maior. Então você vai comprar cerveja, tem lá uma garrafinha de cerveja a R$ 3,90, e aí você vê lá uma Three Monkey super bacana em oferta a R$ 9,90, e você, ao invés de comprar 6 garrafas de R$ 3,90, compra 6 garrafas de R$ 9,90. Você está Uhum. comprando a mesma unidade de produtos, mas você está pagando mais alto, você está aumentando o ticket médio. E o terceiro indicador, que é fundamental para todo negócio de distribuição, mas vale para serviço também, é o famoso produto adicional, o famoso PA, que é o número de produtos que você vende para a mesma cesta. Então, assim, você estimular o cliente se ele vai no mercado, ao invés de comprar 8 itens, comprar 12. Se você faz uma venda de um produto, você vender um serviço, uma manutenção. Se você vende um curso, vender novos cursos, né? Se você vende uma consultoria, vender uma mentoria. Então, quanto mais coisas você puder vender para o seu cliente, melhor. E, obviamente, quanto melhor o relacionamento que você tiver, quanto mais íntimo você for do seu cliente, mais fácil é para você aumentar a frequência, mais fácil você aumentar ticket médio, mais fácil você aumentar o produto adicional. Fantástico, fantástico. Mais prático do que isso, impossível. É excelente. O empreendedor que está ouvindo a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter muita coisa bacana para aplicar no seu negócio para melhorar esse processo. A gente tem aqui, normalmente, assim, a gente troca uma ideia com os empreendedores ao nosso redor e solta também nas nossas redes sociais alguma caixinha para abrir as perguntas sobre os temas que a gente vai gravar. E teve uma pergunta aqui que se destacou muito, que é sobre a dificuldade e o desafio
de uma estratégia B2B. Por quê? Né? Qual é o grande cerne da questão, da pergunta que a gente recebeu? Eu, pequeno e médio empreendedor, que não tenho muito dinheiro, muito investimento, principalmente em termos de marketing, para criar uma comunicação fortíssima para o cara que está lá na ponta, como que eu consigo fazer uma venda assertiva e conseguir atingir bem o cliente que está lá na ponta, passando pelo B2B. Então, se eu sou um varejista, por exemplo, eu vou vender para um ponto de venda que vai vender para o consumidor final. Como que eu atinjo aquele consumidor final exatamente da forma como eu quero, sendo que existe um intermediário ali no meio do caminho, né? Então, quem é esse cliente? Na verdade, a gente está vendendo para o ponto de venda ou a gente está vendendo para o consumidor final? Qual é a estratégia que eu, pequeno ou médio empreendedor, preciso ter? Difícil, né? Eu acho que é. Não, não, não. É maravilhosa, né? Eu acho que assim, se a gente não tivesse combinado, teria sido a pergunta ideal para mim, né? Vou explicar já já por quê. Porque nesse 1 ano e pouco, eu venho estudando um conceito de ecossistemas de negócios, Uhum. movido por plataformas tecnológicas, né? E eu entendo que um dos maiores desafios que as indústrias têm hoje, ainda mais indústrias que vendem para os seus consumidores finais, é exatamente como que eu recebo demanda do meu consumidor, eu transfiro essa demanda para as minhas revendas, mas eu não tenho controle nenhum do que a revenda faz. Perfeito. Então a gente está Exatamente agora isso. mesmo, né? Então a gente está é, é, um braço, né, da sua empresa, no caso, a gente fez uma joint venture entre a Canal Vertical e a Kinner, né? Que Uhum. por acaso um braço de desenvolvimento de vocês, e a gente está lançando agora, se Deus quiser, 2 projetos, primeiro pilotos com indústrias, e se Deus quiser, no segundo semestre a gente deve começar a vender no mercado uma solução de tecnologia para as indústrias que vão fazer exatamente isso, né? Eu preciso de uma solução digital. A resposta é: a solução obrigatoriamente tem que partir pelo digital. Só que nem sempre um e-commerce B2B vai funcionar. Eu diria que o e-commerce B2B é o primeiro passo para todo mundo que quer vender e aumentar a sua venda junto aos seus distribuidores. Por quê? Porque quando você tem 1.000 clientes na carteira, existe um matemático italiano que eu amo, Vilfredo Pareto, que fez lá a teoria matemática dos 20-80, 20% das causas gerando 80% dos efeitos, que é o mantra da gestão generalizada, né? O mundo vive Pareto. Significa que se você tem 3 vendedores, 1.000 clientes, ou 2 vendedores e 1.000 clientes, na prática, você tem 150, 200 clientes, e desses 200 clientes, possivelmente 40 clientes, que vão representar 80% da sua venda. E você só vai conseguir dar atenção para esses daqui. Os outros 800, eles vão ficar a Deus dará. Você não tem tempo, você não tem braço, você não tem estrutura para falar com eles. E aí você depende de feiras, que não mais existem, depende de alguém ir lá vender o seu produto, que também não mais existe. Então, se você tem que trazer uma solução de e-commerce B2B e ter um marketing interno, uma agência, uma consultoria, que ajude você a criar 2 Cs, consistência e constância. Você tem que começar a desenvolver estratégias de comunicação, ofertas de produto, ofertas combinadas, cross-sell, upsell, junto ao mercado B2B, fazendo com que o seu cliente, a sua revenda lá na ponta, lembre de você. E você tem que usar. E aí, não tem como, Guilherme, nossos ouvintes, você tem que trabalhar hoje com tecnologia. Não adianta você botar, não, Roberto, eu tenho 5 representantes, vou dobrar, não adianta nada. Eu tenho ideia de botar 20, não adianta nada. Por quê? Porque a maior parte dos representantes são de mala, você não tem condição de pagar um representante CLT, você vai ser mais uma marca para o cara, ele não vai dar prioridade devida para você. Então, a pergunta é maravilhosa. Todos os casos de sucesso que eu acompanho, que eu ajudo e que eu acompanhei,
passa por transformação digital do B2B. Mas não é, de novo, não pode achar que fazer um e-commerce resolve o problema. Não é só isso. É uma estratégia de venda digital. Estímulo, constância. Eu tenho uma frase que eu digo para o pessoal que está nos ouvindo. Nós só somos importantes para nós. Talvez para sua mãe e para o seu pai. E para o seu cachorro. Mas tirando isso, nós não somos prioridade. A gente tem que se fazer Então, ser prioridade. Né? A gente tem que se fazer se apresentar. A gente tem que se fazer ser prioridade. Perfeito. E aí envolve, né, Guilherme, envolve os nossos ouvintes, você ter uma estratégia de relacionamento, você tem que ter no mínimo um software razoável de automação de marketing, sabe? Você tem que trazer o digital para o seu dia a dia. E acho que tem uma coisa muito importante, né, nesse mundo continental que é o Brasil, é o fato que hoje as pessoas, todos, né, você pega aqui com a pandemia, né? Hoje, sei lá, dos 8 a literalmente aos 88, todo mundo já manda WhatsApp, né? Todo mundo já entra no Instagram. Então, enquanto você tinha a limitação do notebook, desktop, etc., e a galera com mais de, sei lá, 60, 70 anos não entrava, era muito difícil, né? Mas hoje, você utilizando, né, soluções que toda solução web obrigatoriamente ou ela é responsiva, para quem não entende, ela meio que replica o que você vê na tela retangular no telefone, ou ela é M1, né, que não é o chip da Apple, né, que é Mobile First, né? Então ela já é Mobile First. Você já cria ela pensando no telefone e a versão desktop é uma consequência disso. Então eu diria que são, mas de novo, né, é um processo que obrigatoriamente passa pelo digital, passa pelo B2B, passa por você fazer uma estratégia de relacionamento e passa por você estar o tempo todo se conectando. Por isso que eu vou ousar dizer que esse ano, né, desde a pandemia principalmente, as empresas que fazem consultoria na área de canais e na área de relacionamento com o cliente, a gente está, graças a Deus, com bastante demanda, porque as empresas realmente perceberam que precisam desenvolver novos canais, precisam estruturar novas formas de se vender e novas formas de se relacionar com o seu mercado. Extraordinário. Realmente fantástico. Acho que esse é um tema, ainda mais, enfim, a gente falando dessa forma, é um tema que a gente se deixar vai ficar a tarde inteira aqui conversando, né? Não tenha dúvida. Roberto, muito obrigado, cara. Assim, infelizmente a gente não pode ficar a tarde inteira conversando. Eu já fiz aqui, quem está ouvindo não sabe, porque foi em off antes de começar, mas eu já fiz mais um convite para a gente gravar uma live com o Roberto, para a gente fazer mais conteúdo. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Legal. Realmente, assim, é uma aula. A gente tem o prazer aqui de estar tendo aqui uma hora de aula realmente com alguém muito, muito referência. E acho que a gente pode eventualmente até trazer, talvez num ao vivo, um estudo de caso, eventualmente a gente consegue trazer até um empreendedor, né, Claro. que a gente tem implementado para a gente poder deixar isso mais... Claro, a gente traz um caso prático, né, um caso real. E eu acho que todo mundo que está ouvindo o nosso podcast da Real Ventures, né, da mesma maneira que a gente fez aqui uma conversa, né, uma conversa, façam mais perguntas, né? Tem e-mail? Para as pessoas mandarem. Então, qual é o e-mail, Guilherme? marketing@realventures.com.br. marketing@realventures.com.br. Instagram, LinkedIn, tudo tá na descrição do podcast aqui. Pronto. Vocês vão encontrar tudo lá. Isso, e aí manda mais perguntas. Eu quero perguntar para o Roberto mais coisas, e vai ter um maior prazer. A gente responde off, faz videozinho para botar. Legal. Se for o caso, a gente grava vídeo para colocar no Instagram da Real Ventures, entendeu? Sensacional, incrível a tua disponibilidade. Eu vou lançar também, né, um podcast meu, entra semana que vem no ar, na Rádio Conexão Web, chamado Jornada da Expansão, que fala sobre o tema de expansão, né? Fala, e obviamente, canais está diretamente ligado, né? Como que as empresas, os cuidados que as empresas têm que ter na hora de crescer, entendeu? Como é que é o nome? Como é que é o nome do podcast? Chama-se Jornada da Expansão. Jornada da Expansão. Depois você me manda também aí no WhatsApp, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Vai ficar na Rádio Conexão Web. Rádio Conexão Web. A gente vai colocar também aqui na descrição para quem quiser acessar lá o podcast do Roberto. Coloca e, cara, sim, eu me sinto em casa com vocês, entendeu? Então,
Sempre que você quiser bater um papo comigo, conversar, me chamar para participar de webinário, fórum, etc., pode contar comigo, é um prazer. Eu amo fazer isso, um prazer enorme estar com vocês. Prazer é todo nosso, Roberto. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Valeu, galera. Uma ótima semana para todos, para quem não estão nos ouvindo, que se protejam, se cuidem, mas vamos tocar porque o mundo não vai acabar. É Pelo isso aí. contrário, né? A gente tem que ter força para dar continuidade a esse momento.